tarde. Boa tarde, pessoal. Estamos oficialmente em horário de aula. Nesse momento são 14 horas e 1 minuto. Na aula de hoje, a gente vai dar continuidade ao conteúdo de termodinâmica. Mais especificamente, a gente vai falar sobre máquinas térmicas e como calcular o rendimento de máquinas térmicas. E aí, especificamente, a gente vai citar sobre o rendimento máximo, que é calculado pela relação de Carnot. Então, eu vou passar a palavra direto para o professor Paulo para que a gente dê continuidade na nossa aula. Obrigado, professor Ângelo. Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Como a gente sempre faz, pessoal, a gente vai dar uma olhada aqui no nosso mural para ver se alguém deixou alguma dúvida, alguma consideração lá, para assim a gente dar início à nossa live de hoje. Em relação ao mural, em relação a dúvidas, nenhuma dúvida nova. Em relação ao que foi bom da última live, a gente agradece que mantém isso que vocês colocaram aí a respeito da dinâmica da aula. Do que foi ruim, por enquanto, nenhum comentário novo. E do que pode melhorar, também nenhum comentário novo. Então, como a gente sempre fala, né? No término da live, a gente passa novamente o link. E para vocês ficarem mais confortáveis e terem mais tempo, até para poder comentar algo, eu vou passar sempre no início e no término da live o link. Então, já está o link aí para vocês não deixarem de comentar ou colocarem suas dúvidas, né? Hoje, nós vamos estudar a segunda lei da termodinâmica e como faremos para poder calcular o rendimento máximo de uma máquina térmica. A gente, na live passada, aprendeu a calcular o rendimento, mas a gente ficou naquela dúvida. E tudo bem, meu rendimento é de 40%, mas e qual seria o rendimento máximo? A gente já tinha visto na aula anterior que a gente não tem como chegar ao valor de 100%. A gente, então, tem que saber qual o valor máximo que a gente pode ter quando a gente tem uma máquina térmica funcionando. Para a gente poder responder essa pergunta, a gente vai analisar o ciclo de Carnot. Mas antes de falar sobre o ciclo de Carnot, a gente vai falar sobre a segunda lei da termodinâmica, porque a gente já estudou algumas coisas que envolvem a segunda lei da termodinâmica, mas ainda não apresentou formalmente para vocês, né? Antes da gente iniciar a fazer qualquer consideração a respeito da segunda lei, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre os conteúdos anteriores? Professor, Pode falar, João. da aula passada eu acho que não entrou direito ainda não, na minha cabeça não. Tem que reassistir também os vídeos e fazer exercício. Por isso é que a aula de hoje iremos fazer mais exercícios ainda, porque o objetivo da aula hoje, João, e para os demais, né? A gente aprender a calcular o rendimento máximo, mas a gente vai estar comparando com o rendimento que a gente já aprendeu na aula anterior, para poder fazer comparações do tipo, o rendimento máximo é de 80%, o rendimento da minha máquina é de 40%. Então, a minha máquina, ela está trabalhando com 50% de sua capacidade. Por que a gente vai estar preocupado com isso? Porque a gente vai estar preocupado em propor melhorias, né? O que é que pode ser modificado numa máquina, seja ela térmica, ou quando a gente estiver falando nas próximas lives de máquinas frigoríficas, para poder aumentar o rendimento, a eficiência dessa máquina, ok? Então, o objetivo é fazer bastante exercício para que a gente consiga fixar bem esse conteúdo. Mas a sua dúvida, João, em específico, não está entrando bem ainda, tal, seria em relação a o quê? A compreensão de como é que a gente vai trabalhar com uma máquina térmica, ou a utilização de alguma equação, ou a formulação, estruturar os dados que a questão está dando? Qual seria a dificuldade? Seria a resolução mesmo, porque nem no Kahoot eu fui bem, nem na atividade de frequência eu também não consegui, não. Eu tentei de todas as formas a responder a primeira questão e eu não consegui fazer o cálculo, acertar a resposta. Entendi. Bem, vamos fazer exercícios hoje, novamente. Aí, na hora do exercício, a gente vai fazer algumas pausas e você nos dá um feedback. Eu, no caso, estou falando você porque você está se pronunciando, mas fica aberto para os demais, né? Caso tenha... Eita, não entendi essa daí, não. Volta, a gente retoma e vê se vai clarear, né? Porque, como eu falei, com bastante exercício, a gente consegue fixar bem esse conteúdo. Porque, essencialmente, os problemas que a gente vai resolver aqui
vai partir de uma aplicação de uma fórmula que vocês já estão usando desde a aula passada. Quando eu falo, não precisa decorar e tal, você sempre vai poder entender de onde vem essa fórmula, mas se você já tem ela anotada no caderno aí, facilita na hora de resolver as questões. Por isso que quando eu vou fazer as observações aqui no bloco de anotação, eu falo, anota aí no caderno isso daqui, e sempre reforço, né, no início de todas as lives. Considere que a gente está em sala de aula, que vocês estão com o caderno aberto, vocês estão tomando nota do que está sendo falado e anotado aqui também, porque isso serve de um guia para quando vocês forem fazer o Kahoot e até a avaliação, né, da unidade. Ok? Então, boa tarde para todos. Boa tarde, Carlos. A gente trabalhando nesse sentido, a gente vai então iniciar o conteúdo de hoje, que a gente vai falar da segunda lei. Ok? E para falar da segunda lei, a gente vai ter que ampliar um pouco o que a gente tem como uma definição única para algo. Porque o que acontece? A gente vai passar algumas definições aqui da segunda lei e que todas elas vão remeter à mesma coisa, que a gente já comentou em aula anterior, e eu só vou colocar como um breve lembrete. A segunda lei, ela se destina a indicar a direção dos processos. Ou seja, a gente, quando fala que a gente tem um processo que ocorre de maneira espontânea, imagine aí uma carne que a gente deixa o reléu e ela apodrece com o passar do tempo, ou uma barra de ferro que a gente coloca em contato com oxigênio e com o passar do tempo ela enferruja. O sentido espontâneo desses processos acontecerem é justamente a direção que a gente está indicando aí quando a gente fala da segunda lei. Lembre do que a gente falou quando a gente tratou na aula de entropia sobre aquela seta temporal, né? A gente, de maneira espontânea, não vai ver uma barra de ferro que está enferrujada voltar para o estado natural dela. Nenhuma carne que a gente deixou também apodrecer com o passar do tempo, ela retornar à sua situação inicial. Nesse sentido, a gente viu dois tipos de processos, né? Os processos reversíveis e os irreversíveis. Mas a segunda lei, além de indicar essa direção dos processos, ela estabelece quais são as condições para que a gente tenha as transformações acontecendo de forma espontânea. Então, a gente vai colocar aqui também que ela vai reger as condições de equilíbrio, até porque, com essas transformações espontâneas, o objetivo de todo o sistema, contanto que a gente não faça inserção de energia, ou seja, não tenha perturbações na realização desses processos, esses processos, os sistemas, de maneira geral, tendem a sofrer várias mudanças espontâneas até atingir o equilíbrio. E isso a gente viu quando falou também da entropia. Então, nesse sentido, a gente vai estar só enfatizando o seguinte aqui. A gente, quando estiver falando de segunda lei, de processo de maneira geral, a gente vai lembrar que a gente tem tanto processos reversíveis como processos irreversíveis. Aí eu só vou anotar aqui, né? Ele pode ser reversível ou irreversível. Nesse caso, a gente vai estar associando aí a entropia, e a gente já sabe que essa entropia, ela vai ser dada pela sua variação, e ela sempre vai ser maior ou igual a zero. Ela é maior do que zero se ela for irreversível, e ela é igual a zero se for reversível. E por que a gente está falando disso? A gente vai estar analisando aqui transformações de energia. Se a gente for lembrar o que é que causa as irreversibilidades, quando a gente está falando de entropia, a gente vai estar voltando a falar que transferência de calor gera irreversibilidade, o fluxo de uma corrente elétrica num condutor, numa resistência, gera entropia também, uma deformação inelástica, a fricção de um fluido, quando a gente tem a passagem dele por um duto, por exemplo, o ar passando pelo duto um sistema de termoacumulação que a gente está utilizando ali para climatizar um ambiente. Enfim, de maneira geral, quando a gente estiver falando de entropia aqui, a gente está falando daquela ideia
de que a gente está querendo medir a quantidade de energia que a gente perde no sentido de não poder gerar trabalho útil com essa energia. E na presença dessas irreversibilidades, a gente está fazendo essa degradação da energia, né? Aí, o que é que a gente vai associar aí para analisar o conceito da segunda lei da termodinâmica? Bem, se a gente for aproveitar o sentido natural, espontâneo de transformações que é indicada aí pela segunda lei da termodinâmica, a gente pode utilizar essa direção aí de um fluxo que acontece de maneira natural, por exemplo, numa roda d'água, que a gente tem uma queda d'água, uma roda d'água atrelada aí a um gerador para poder a gente converter isso daí em energia elétrica. Mas a gente também pode fazer a inserção, a modificação de um processo, no caso, mudando a direção desse fluxo. Por exemplo, a gente pode bombear água à medida que a gente insere trabalho na forma de energia elétrica para fazer esse bombeamento da água. Então, o sentido natural, espontâneo, é o que vai estar sendo indicado aí pela segunda lei, mas a gente pode fazer uma outra abordagem desde que a gente forneça energia. Então, a gente vai começar a se perguntar, ok, e qual seria, então, a performance máxima que a gente teria num ciclo, já que a gente pode intervir de alguma maneira e alterar esses processos de transformações de energia, e o que é que me impede de alcançar o maior rendimento, já que eu tenho como calcular esse rendimento máximo. Aí a gente vai utilizar aqui um simuladorzinho. Deixa eu só abrir aqui esse simulador, um momento. Deixa eu ver onde é que eu deixei aqui. Eu vou passar o link para vocês, porque aí vocês podem depois também utilizá-lo. Antes de eu falar do simulador aqui, pessoal, alguma dúvida que foi dita até então? Tudo tranquilo, né? A gente só revisitou alguns conceitos que a gente já viu em aulas anteriores e está agora falando que, quando a gente vai falando de a direção dos processos e essas condições que a gente está colocando para que algo possa acontecer ou não, a gente, no fundo, está tratando de uma análise mais elaborada da segunda lei da termodinâmica, baseado no que a gente já tinha visto a respeito de entropia. Nesse sentido, a gente vai analisar a seguinte situação aí, ó. A gente tem uma pessoa numa bicicleta, que essa bicicleta está acoplada a um gerador, e esse gerador está ligado a uma resistência para poder aquecer uma água. Eu vou pedir para mostrar os símbolos de energias que a gente tem envolvido aqui. A gente tem energia química, em função da alimentação do ciclista, a gente tem energia mecânica, a partir do momento que vai começar a pedalar aqui, a gente vai ter uma conversão de energia para energia elétrica, no sentido da gente ter uma corrente, né, uma ordenação dos elétrons que esse gerador vai promover à medida que a pessoa for pedalando, e uma conversão aqui para energia térmica para poder fazer com que a água aqueça através dessa resistência. Então, se a gente começar a pedalar aqui, a gente está vendo que já tem uma transformação de energia química em energia mecânica, e com isso, a gente, em função de partes móveis da pessoa suada, tudo, tem um dispêndio aqui de energia na forma de energia térmica. E se a gente não realimentar o sistema, ou seja, a gente, em função dessa degradação, a gente também não tem como fazer a elevação da temperatura dessa água de maneira sistemática, integral, né, da energia que a gente tinha associada à alimentação da ciclista, dos processos de conversão, até a gente vir a aquecer a água. Então, se eu realimento o meu sistema, ela vai voltar a fazer esses processos de conversão, o gerador vai voltar a trabalhar, mas todo esse processo que aqui está descrito apresentam perdas, ó. Perdas em forma de energia térmica, em função de fricção das partes mecânicas móveis, tanto da bicicleta, como do gerador, como da entropia gerada por essa corrente que está circulando nesses condutores, chegando à minha resistência, e eu vou começar a ter um limiar aqui do máximo de temperatura que eu possa levar desse recipiente com água. Por mais que eu fique alimentando de maneira sistemática aqui essa ciclista,
para que ela eleve a temperatura. Vai chegar a um ponto que vai estar um limiar que eu não vou conseguir passar. Em função de quê? Em função de todas as transformações de energia que eu tenho envolvido aqui. E é disso que a gente está falando quando a gente fala da geração de entropia e da incapacidade de transformar todo o calor em trabalho, como a gente já viu na live anterior, nas lives anteriores, né, que a gente falou sobre entropia. Ok? Nesse sentido, voltando aqui para o nosso bloco de anotações, a gente vai relembrar aqui que a gente tinha um postulado, que era o postulado de Kelvin Planck. Esse postulado, ele dizia o quê? Que era impossível construir uma máquina térmica com eficiência de 100%. E ele garantia isso porque ele dizia que eu não tinha como transformar todo o calor que eu recebo em trabalho. E a gente até anotou isso nas lives anteriores, dizendo eu posso transformar todo o trabalho que eu tenho em calor, mas eu não consigo transformar todo o calor em trabalho. E baseado nisso, Kelvin Planck foi e colocou, é impossível construir uma máquina térmica com eficiência de 100%. Só que aí a gente aceitou, né? A gente não sabe o porquê ainda. Não, os caras são cientistas, desenvolveram toda essa base daí, bora acreditar. Só que hoje a gente vai ver uma maneira de fazer uma análise a respeito disso que está sendo colocado através de matemática, através de uma equaçãozinha e uma análise baseada no ciclo. Só para a gente ter ideia, quando o Carnot, que foi o cientista que propôs o ciclo que a gente vai estudar, que é um ciclo teórico, ele simplesmente, antes de fazer qualquer observação, ele disse o seguinte, que a gente já tinha visto também quando começou a estudar máquina térmica. Eu, para poder ter uma máquina térmica funcionando, eu vou ter que ter duas fontes térmicas. Por quê? Ela vai receber calor de uma fonte quente e vai ter que rejeitar parte desse calor para uma fonte fria. Porque eu não consigo converter integralmente calor em trabalho. Isso aí a gente já viu na aula anterior, e o que a gente vai fazer agora é o seguinte, a gente vai estudar um ciclo teórico, que é o... Eita, escreveu ali em cima, Fê? Esqueci de clicar. Que é o ciclo de Carnot. Deixa eu só conseguir ali. Agora. Ciclo de Carnot. Ok? Então, de antemão, eu já digo a vocês o seguinte. O ciclo de Carnot é um ciclo teórico. Esse ciclo, ele está vindo justamente para a gente fazer aquele processo de idealização, que a gente já tinha estudado em outros momentos, e nesse processo a gente vai amarrar a seguinte coisa. Em 1824, na época que Carnot estava desenvolvendo seus estudos, as pessoas acreditavam que era possível ter uma máquina com 100% de rendimento. O que muitos hoje ainda acham que, você acha que precisa melhorar alguma coisa aí, mas dá para poder fazer com que essa máquina aí tenha um rendimento de 100%. A gente está dizendo que os estudos que foram desenvolvidos, e principalmente a contribuição de Carnot, apresentando esse ciclo teórico, que aí eu já vou colocar em destaque aqui, que esse ciclo de Carnot é um ciclo teórico, e esse ciclo envolve 4 processos. Eu vou botar aqui 4 processos. Quais são esses processos? A gente tem 2 processos isotérmicos. Lembre que são aqueles que se dá a temperatura constante. E tem 2 processos adiabáticos. Só que tem uma coisa em comum para todo esse ciclo teórico de Carnot. A gente vai estar lidando aqui com processos reversíveis. A gente já sabe que na vida real a gente tem irreversibilidade, que é justamente quando a gente está mensurando lá a variação de entropia, e quando ele propôs esse ciclo, que é um ciclo reversível, ele está dizendo, vamos desconsiderar essa degradação da energia, e a gente vai considerar aqui 4 processos. A gente vai considerar 2 transformações isotérmicas e 2 adiabáticas. E assim a gente vai analisar agora para, em função desse ciclo, a gente conseguir ter um norte para calcular o rendimento máximo de uma máquina térmica, ok? Então, eu vou abrir algumas imagens aqui. Primeiro eu vou mostrar o ciclo para vocês, de qual é o ciclo de Carnot. Deixa eu abrir aqui embaixo. Pronto. O ciclo de Carnot está dizendo o seguinte,
Bora começar a interpretar os gráficos da seguinte forma. Duas coisas que a gente já tem aqui, que a gente já viu em aulas anteriores. A gente tem duas isotermas. Ó, diagrama PV, hipérboles equiláteras, T1 e T2. A gente já sabe que a temperatura de T1 é maior do que a temperatura de T2. Não é isso? Ih, rapaz, minha máquina travou. Agora destravou. É maior do que a temperatura de T2. Por quê? Essa hipérbole está mais distante do nosso eixo aqui, e a gente diz que quanto mais distante, essa temperatura ela é maior. Aí o que é que ele diz? Ó, eu tenho dois processos isotérmicos e dois adiabáticos. O primeiro processo isotérmico é o processo que vai de A até B. Percebam que o volume de A é menor que o volume de B. Logo, a gente tem aqui o quê? Uma expansão isotérmica, que é do processo de A para B. Depois a gente sai de B para C, também provocando uma expansão. Só que essa expansão agora, como a gente vai ter processos adiabáticos, é uma expansão adiabática, que é quando sai de B e vai para C. Aí a gente vai relembrar do que a gente falou quando a gente estava levando em consideração aí processos que eram reversíveis e adiabáticos. A gente tinha dado um nomezinho para esse processo que é reversível e adiabático. Lembram? Se ele for reversível e adiabático, ele tem um nomezinho. Que processo é esse? Alguém lembra? É o processo isentrópico. Ou, como a gente já falou, isoentrópico. Ou seja, a entropia ela é constante. Aí, com isso, a gente está saindo do ponto C para o ponto D. A gente está diminuindo o nosso volume, né? O volume de C é maior que o volume de D. Então, a gente tem o que aqui? Uma compressão. Aí está em cima de uma isoterma. Então, a compressão o quê? Isotérmica. E, por fim, a gente vai ter, para voltar para o ponto A, que é o nosso ponto inicial, para poder fechar o nosso ciclo, uma compressão, porque ainda o volume de D é maior que o volume de A, uma compressão adiabática. Aí vejam que quando a gente está falando de expansão adiabática ou compressão adiabática, por se tratar de eventos reversíveis, a gente está dizendo que a entropia de B para C e de D para A são entropias constantes. Ok? E quando a gente estiver falando aqui de processos isotérmicos, a gente vai ter como calcular essa variação da entropia, que a gente já tinha visto que a variação da entropia, ela, num processo isotérmico, ela é dada pela quantidade de calor que a gente tem trocado nesse processo, para sair de um ponto a outro, em função dessa temperatura na escala absoluta. E assim a gente vai poder calcular a entropia desse ciclo. A gente já está vendo que de B para C e de D para A são constantes, então a gente vai levar em consideração a entropia de A para B e de C para D, para poder fazer um balanço aqui no ciclo e saber qual foi a variação de entropia que a gente teve quando a gente analisou um ciclo deste tipo que Carnot propôs. Nesse sentido, com esse objetivo, é que a gente vai fazer o diagramazinho aí para analisar o comportamento dessa variação da entropia da seguinte forma. Imaginem que a gente tem um diagrama temperatura, entropia, e a gente tinha lá, ó, o ponto A, estava sobre a isoterma T1, que como eu sei que a temperatura maior está em T1, eu já vou chamar que é a temperatura da minha fonte quente. E ele saía de A para B, com temperatura constante, por isso que eu estou fazendo uma reta, e quando chegava em B, ele tinha uma transformação isentrópica até o ponto C, porque era uma transformação que a gente tinha visto que era adiabática e reversível. Então, entropia constante. Cheguei no ponto C. Ao chegar no ponto C, eu passava por uma transformação isotérmica até o ponto D,
E essa temperatura que eu tinha no ponto D e C aqui, era a temperatura que eu tinha numa isoterma, que eu vou chamar de minha fonte fria. E, por fim, eu tinha uma outra transformação isentrópica, entropia constante, para voltar para o meu ponto A. Com isso, eu vou poder fazer uma análise da variação de entropia aqui, para poder chegar numa conclusão que Carnot colocou quando propôs esse ciclo, que é a seguinte: se eu for calcular a variação de entropia que eu tenho quando eu estou lidando aqui com minha fonte quente, eu vou ter associado aqui as quantidades de calor trocado por essa fonte quente em relação à temperatura dessa fonte quente. Só que a gente está falando aqui de um processo de expansão. A gente está falando aqui que eu estou recebendo calor quando eu saio de A para B, e isso se dá de que forma? Eu, quando estou fazendo uma expansão isotérmica, como a gente viu em lives anteriores, a gente está tendo aqui, ó, uma inserção de uma quantidade de calor. Então, ela vai absorver calor, e por esse calor ele ser absorvido, a gente sabe que esse valor aqui, para a quantidade de calor trocado nesse processo, vai ser positivo. Se a gente fizer a mesma análise agora para nossa fonte fria, considerando aqui a transformação de C para D, a gente vai ter a quantidade de calor envolvido nessa transformação em função da temperatura. Só que, quando a gente sai de C e vai para D, a gente está provocando aqui uma compressão isotérmica, e para poder manter constante essa temperatura, a gente vai ter que ceder calor nesse processo de compressão. Logo, aqui a gente vai ceder calor, e por ceder calor, a gente vai ter associado aí o sinal negativo. Para fazer o balanço do ciclo inteiro aqui, eu sei que a variação de entropia vai ser a soma dessas entropias envolvidas. No caso aqui, eu não vou levar em consideração de B para C nem de D para A, porque são constantes. E ao fazer isso daqui, aplicando essas equações, olha o que a gente vai achar. A gente vai dizer que a variação de entropia vai ser, ó, qual é a variação de entropia considerando a fonte quente? A quantidade de calor da nossa fonte quente sobre a nossa fonte fria, porque é positivo, menos, porque essa variação aqui, como ele está cedendo calor, eu vou ter associado o valor da quantidade de calor em relação à temperatura. Só que esse processo todo, pessoal, é um processo reversível. Se é reversível, essa variação aqui ela é igual a quanto? É igual a zero. Consequentemente, eu vou ter uma maneira de olhar essa equação da seguinte forma: a quantidade de calor em função de sua temperatura, se eu passar esse termo aqui para o lado de lá, ele vai ser associado à quantidade de calor da fonte fria sobre sua temperatura absoluta. E essa conclusão que a gente chegou aqui foi a conclusão que Carnot colocou para a gente quando ele falou que, ó, ao considerar esse ciclo teórico, a gente tem uma relação de proporcionalidade das quantidades de calor em relação às suas temperaturas, das fontes quentes e frias. Então, a gente vai poder simplesmente dizer, quando a gente vai trabalhando nesse ciclo, que a relação, por exemplo, da quantidade de calor da minha fonte fria em relação à quantidade de calor da minha fonte quente, considerando que isso aqui está trabalhando num ciclo, e esse ciclo é reversível, que isso daqui é uma função das temperaturas da fonte fria e da fonte quente. E com isso, eu vou poder simplesmente, quando estiver tratando com problemas que envolvem rendimento, fazer o seguinte artifício. Ó. Se eu passar esse QF ou QQ, multiplicando aqui, reorganizar esses termos, eu vou poder escrever isso daqui. Ó. QF sobre QQ é uma relação de TF sobre TQ. E isso daqui eu vou usar para quê? Para a seguinte estrutura. Quando a gente calculou o rendimento, a gente disse que o rendimento era o trabalho em relação à quantidade de energia que a gente estava fornecendo para esse sistema, e o trabalho fazendo o balanço de energia que a gente tinha, ó, fornecia calor de uma fonte quente para uma máquina térmica, essa máquina térmica realizava trabalho e cedia parte desse calor para uma fonte fria, e a gente, quando fazia o balanço de energia aqui, a gente via que esse calor era a quantidade de calor que a gente recebia da fonte quente, menos a quantidade de calor da fonte fria, em função da energia total que a gente tinha quando ele definiu o que era o rendimento. Ao fazer isso daqui, a gente pode reorganizar essa equação para fazer QQ sobre QQ dá 1, menos QF sobre QQ. Então, esse rendimento, que antes era o rendimento da máquina que a gente está calculando, que a gente fez vários exercícios na aula anterior, a gente agora vai substituir, quando a gente quiser fazer o rendimento máximo
teórico, considerando que esse ciclo é um ciclo reversível e que foi o estudo que Carnot colocou, substituindo essa parcela de QF sobre QQ, para, em vez de a gente considerar as quantidades de calor que a gente tem, que estão sendo envolvidos aí para a nossa máquina térmica operar, a gente vai levar em consideração as temperaturas absolutas dessas fontes. Então, agora, quando a gente falar, eu quero calcular o rendimento máximo, ou, tiver um sinônimo, né, o rendimento de Carnot para uma máquina térmica, a gente vai dizer que essa relação agora vai ser dada pelas temperaturas absolutas da fonte. E aí a gente vai chegar àquela conclusão de que Kelvin Planck colocou para a gente, de que é impossível a gente construir uma máquina térmica que tenha um rendimento de 100%. Por quê? O que essa equação está nos dizendo? Ó, para esse rendimento aqui ser 100%, essa parcela tem que ser zero. Como é que eu faço para essa parcela ser zero, pessoal? O que é que vocês acham? Professor, eu não faço nem ideia. Ó, isso daqui, essa divisão aqui, ela só vai ser zero quando? Se o valor do numerador aqui for zero, não é isso? Ou seja, a minha temperatura da fonte fria teria que ser quanto? Zero. Só que a gente não tem como chegar no zero absoluto. Lembre que as temperaturas aqui são as temperaturas absolutas da fonte fria e da fonte quente. E a gente, quando está levando em consideração essa formulação que a gente chegou aqui agora, ao invés de levar em consideração as quantidades de calor que a gente tem na nossa fonte quente e fria, mas levar em consideração as temperaturas absolutas, porque a gente está lidando com um ciclo teórico que é reversível, a gente está levando, então, em conta a formulação de Kelvin Planck dizendo que a gente só vai poder ter um rendimento de 100% se a gente estiver operando com uma fonte fria que esteja a 0 Kelvin. Só que a gente não tem como chegar a 0 Kelvin. A gente já viu em aulas anteriores que esse valor de 0 Kelvin, ele não tem movimentação das moléculas, né, que constituem a matéria, e com isso a gente vai ter uma impossibilidade de ter uma máquina com rendimento de 100%. Porque para essa máquina ter um rendimento de 100%, isso aqui teria que ser igual a 1, só que isso aqui eu tenho 1 menos uma fração. Essa fração só vai ser zero se essa temperatura da fonte for zero. Para vocês terem ideia, em 93, a Universidade de Helsinki, ela fez alguns experimentos e conseguiu chegar a um valor bem próximo da temperatura do zero absoluto, mas não conseguiu atingir o zero absoluto. Então, como a gente tinha dito já, esse postulado de Kelvin Planck, ele se sustenta pelos estudos de Carnot e pelos estudos de Clausius, quando ele colocou a ideia do que era entropia, e a gente vai utilizar esta equação para quando for fazer as análises daqui para frente. Por quê? Quando a gente está dizendo que o rendimento de uma máquina térmica só diz respeito às temperaturas das fontes, a gente não está dizendo qual é o fluido que essa máquina está trabalhando, nem tampouco qual é a sequência dos processos. Ou seja, a gente tendo uma fonte quente, uma fonte fria e uma máquina inserida entre essas fontes, a gente vai ter a realização de trabalho, desde que essas temperaturas sejam temperaturas distintas. E já fica uma observação também. Quanto maior for a diferença de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria, maior vai ser o rendimento. A gente vai ver isso em exercício. Essa consideração aqui, vocês podem ficar, eita, por quê? Na hora do exercício vocês vão ver, a gente vai fazer isso colocando números na questão. Já fica a observação que antes, para a gente calcular esse trabalho ou o rendimento dessa máquina, a gente estava levando em consideração as quantidades de calor envolvido. A partir de agora, a gente tendo as temperaturas da fonte quente e da fonte fria, a gente vai dizer qual é o rendimento máximo, seja qual for a máquina que vier a trabalhar aqui sobre essas fontes, vai poder ter, para a gente fazer com isso uma comparação do rendimento de nossa máquina em relação ao rendimento que ela poderia vir a ter se ela trabalhasse de maneira ideal. E assim a gente vai ter um indicador para melhorar nossos processos e também, quando a gente vai estudando máquinas frigoríficas, vai falar, epa, o valor máximo que eu poderia ter está associado de uma forma e o valor que eu estou tendo é outra. Então, tem uma coisa errada aí. O que é que eu posso fazer para melhorar o rendimento dessa minha máquina? E é isso que a gente vai começar a fazer com exercícios agora. Mas antes de a gente ir para um exercício,
Bora voltar àquela ideia que eu tinha dado para vocês de uma máquina trabalhar com parte de sua capacidade. Imagine a seguinte situação aqui. Ó. Digamos que a gente tem uma máquina que está operando com uma temperatura de 500 graus Celsius na fonte quente, está fornecendo uma quantidade de calor aqui que eu não sei, não vou precisar especificar, está realizando trabalho e para que isso seja possível ela está rejeitando parte desse calor para uma fonte fria que está a 25 graus Celsius. Aí a gente quer saber qual é o rendimento máximo dessa máquina, uma vez que a gente tem as temperaturas da fonte quente e da fonte fria. Primeira coisa que a gente tem que fazer é que converter essas temperaturas que estão em graus Celsius para Kelvin, né? Então, se a gente soma 273 aqui, a gente vai ter, ó, 773 Kelvin. Se a gente soma 273 aqui, a gente vai ter 298 Kelvin. Então, o rendimento máximo de uma máquina que opere entre essas duas fontes, a gente simplesmente vai poder fazer a relação aqui, ó, pela análise que a gente acabou de fazer, associando as temperaturas, e esse rendimento máximo, ele vai ser igual a quanto? 298 dividido por 773. Quanto é que dá 298 dividido por 773, pessoal? Tem que pegar a calculadora, por isso que eu sempre coloco. Começou a aula, pega o caderno para tomar nota, pega a calculadora, e a gente vai poder fazer as contas, tanto na parte do exercício como do Kahoot, usando essa calculadora. Então, ó, 1 menos... Gente... 1 menos 298 dividido por 773. Esse valor vai ser de 61,4%. Que aí eu vou arredondar para 61,5%, porque é 61,4489. Vamos dizer que esse rendimento dessa máquina aqui seja de aproximadamente 61,5%. Ou seja, uma máquina térmica que opere sobre essas temperaturas, no máximo vai ter um rendimento de 61,5%. Aí você vai ter uma situação aí, por exemplo, digamos que a gente tem um motor, e esse motor ele tem um rendimento de 40%. Só que esse motor está operando, essa máquina térmica, né, está operando entre essas fontes. Eu estou calculando, baseado no que a gente fez antes de analisar o trabalho pela quantidade de calor que a gente estava recebendo da fonte quente, achou o valor de 40%. Só que a gente sabe que o rendimento máximo que ela poderia ter era 61,5%. Então, ela está trabalhando com quanto de sua capacidade? Como é que eu vou fazer essa conta? Eu vou poder simplesmente dividir o valor do meu rendimento pelo rendimento máximo que eu tenho. E com isso eu vou descobrir qual é a percentagem da capacidade que está sendo utilizada por essa máquina para poder eu ter uma análise se há espaço para melhorias, né? Então, ó, 61 dividido 40 dividido por 61,5, essa máquina está trabalhando com 65% de sua capacidade. Então, eu sei que essa minha máquina, ela pode passar por um processo de melhoria para que a gente faça com que ela renda, ela tenha um rendimento melhor do que o rendimento que ela está apresentando hoje, que é de 40%. Porque antes a gente fazia, eita, calculei, o rendimento de 80%, está bom demais, mas se o rendimento teórico for de 95%, você está com 80%, você tem margem para melhorar ainda. Ou seja, não é aquela ideia da pessoa falar, eu sou aprovado com nota 6, então tá bom demais. Bem, se você pode tirar 10, ou seja, por que não? Por que não se dedicar a tal ponto de ter o rendimento máximo possível aí? Diferente de uma máquina térmica, vocês podem tirar 10 numa prova. A máquina térmica, ela não teria a possibilidade de ter 100% de rendimento, porque como a gente já viu, né, a minha fonte fria não vai poder estar a 0 Kelvin, para a gente poder operar e ter um rendimento de 100%. Ok? Dúvidas? Perguntas, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Sim, Professor, professor. repita ela de novo, professor. Sim, Dá para o senhor repetir ela todinha? Peraí, pessoal, tem que levantar a mão aí, porque tem 4 pessoas falando ao mesmo tempo, eu não estou entendendo nada. Digam aí, pessoal, falem aí o... Professor, dá para o senhor repetir ela, professor? Repetir o quê, Ademir? Essa questão todinha, porque teve alguma coisa que eu fiquei um pouco perdido. Bora lá. Pessoal,
a gente considerou aqui uma máquina térmica que está trabalhando entre duas fontes. Eu botei valores aleatórios aqui. Botei uma fonte que está trabalhando a 500 graus Celsius e a outra a 25 graus Celsius. Então, eu já sei que aqui é a minha fonte quente, aqui é a minha fonte fria. E essa máquina térmica aqui operando entre essas duas fontes, a gente vai querer calcular qual seria o rendimento máximo que a gente teria para essa máquina. Ah, professor, mas o senhor não passou o valor do trabalho nem da quantidade de calor que a fonte quente está fornecendo. Não precisa, porque para calcular o rendimento máximo, a gente vai se basear somente nessa equação que a gente viu hoje, que leva em consideração as temperaturas absolutas das fontes. Com isso, a gente vai ter que converter essa temperatura de graus Celsius para Kelvin, porque a gente tem que levar em consideração a temperatura absoluta. E ao fazer o cálculo, a gente chegou ao valor de 61,5%. Esse é o valor máximo que a gente vai ter de uma máquina, seja ela qual for, qual fluido for, e seguindo qual processo, qual sequência de processos você tenha, uma máquina que trabalhe num ciclo sobre essas duas fontes que aí estão dadas, vai trabalhar no máximo com 61,5% de rendimento. Aí eu falei, suponha, vou botar aqui, um se você tem uma máquina que está trabalhando sobre essas temperaturas, e essa sua máquina tem 40% de rendimento, ou seja, não estou calculando o rendimento máximo. Eu calculei esse rendimento como? Eu associei o trabalho que ela desenvolve pela quantidade de calor que está sendo fornecido da fonte quente. Aí, ao fazer essas contas, eu cheguei nesse valor, de 40%. Aí você vai falar, esse valor é um valor bom ou ruim? Aí você tem que comparar com algo. Você vai comparar com quem? Com o valor máximo que você poderia ter trabalhando sobre essas temperaturas. Aí, comparando o valor de 40% com o valor de 61,5%, você vai ter uma relação de quanto sua máquina está trabalhando em relação a quanto ela poderia trabalhar, que seria o máximo teórico. Então, ó, ao dividir 40, que é o rendimento dela, pelo rendimento máximo teórico, que é 61,5, a gente descobriu que essa nossa máquina, que está com 40% de rendimento, ela, na verdade, está trabalhando com 65% de sua capacidade. Ou seja, a gente tem como melhorar, fazer modificações nessa máquina, seja lubrificando essa máquina, digamos que as partes móveis dela aí está provocando muita atrito e está tendo aquela conversão, como a gente viu no simulador, né? Da transformação de energia mecânica para uma energia térmica, fazendo um dispêndio aí dessa energia que a gente tinha, em função dessas irreversibilidades, porque na vida real nós temos irreversibilidades no processo. Então, quando a gente for fazer análise daqui para frente, a gente vai estar sempre comparando com o rendimento máximo que uma máquina poderia ter, para saber, eu tenho uma máquina aqui que está operando com 40% de sua capacidade. Quando a gente fala 40% de sua capacidade, a gente está comparando o rendimento dela com o rendimento máximo teórico. Ou se a gente responder somente, não, o rendimento da minha máquina é de 40%, é porque você levou em consideração somente o cálculo em relação ao trabalho que essa máquina ela desenvolveu pela quantidade de calor que ela recebeu. Ok, Ademir? A gente fazendo exercício, isso vai clarear mais. A gente vai fazer 6 exercícios agora antes de ir para o caote. Então vai ser bem mais tranquilo vocês compreenderem quando é que a gente vai calcular esse rendimento máximo. E o que a gente fez na aula passada também, né? Que a gente fez vários exercícios de cálculo de rendimento. A gente agora só vai comparar o rendimento que a gente já tinha feito na aula anterior com o rendimento máximo possível, para saber se nossa máquina está operando de maneira eficiente ou não. E também, uma coisa importante, a gente a partir de agora vai saber se uma máquina ela é impossível ou não. Porque a gente, se tiver um rendimento calculado, como a gente estava fazendo antes, pelo balanço de energia, tudo tal, e esse rendimento ele for maior do que o rendimento máximo teórico, essa máquina não pode existir. A gente vai fazer análise desse tipo também, para saber a viabilidade de uma máquina. Ok? Dúvidas, perguntas? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, pode falar, cara. Você pode voltar lá naquele gráfico PV do ciclo de Carnot? Pode. Qual o ponto que mostra que o processo é reversível aí? Não, é que tá. No gráfico, em ponto nenhum está dizendo que ele é reversível. Carnot, quando propôs esse ciclo, ele disse, considere que todos os processos desse ciclo vão ser processos reversíveis. É uma idealização, como a gente fez também com os dois gases.
lembra que a gente fez estudo dos gases, a gente idealizou também a situação, ele idealizou dizendo que, ó, desconsidere irreversibilidades aqui. Aí, em função dele desconsiderar essas irreversibilidades, ao ele propor esses processos que aqui estão como sendo 2 processos isotérmicos e 2 processos adiabáticos, a gente pôde sair dessa representação para uma representação deste tipo, analisando pela variação de entropia, que a gente já tinha estudado antes, para poder chegar a essa conclusão de que, se a gente estiver trabalhando num ciclo no qual ele tenha, vamos dizer assim, desconsiderando as irreversibilidades desse ciclo para uma situação dessa, no qual a gente tem 2 processos isotérmicos, 2 processos adiabáticos, para garantir, principalmente, que a gente vai ter dentro do ciclo aí processos de entropia constante, que é o que o gráfico está dizendo aqui, ó, de B para C e de D para A entropia é constante. E de A para B e de C para D, a gente já tinha uma maneira de calcular essa variação de entropia que a gente tinha visto em aulas anteriores, que era relacionando com a quantidade de calor trocada nesse processo em relação à temperatura absoluta, porque isso aqui era um processo isotérmico. A gente já tinha falado disso quando falou de entropia também. Com isso, a gente conseguiu chegar a essa relação, que ao invés de a gente trabalhar com as quantidades de calor que a gente tinha antes, para calcular o rendimento de uma máquina, a gente vai poder trabalhar com as temperaturas absolutas dessa fonte. E assim a gente fica livre para, independente do fluido que estiver sendo utilizado, ou de qual sequência está sendo seguida, porque aqui a gente seguia a sequência A, B, C, D, A. Eu poderia fazer uma sequência inversa, eu poderia fazer A, D, D, C, C, B, B, A. Ou seja, eu poderia fazer o ciclo inverso de Carnot aqui, e da mesma forma eu poderia relacionar as quantidades de calor que eu tenho pelas temperaturas que a gente tem de nossa fonte. Ou seja, a gente acabou ganhando uma forma de explicar por que a gente não pode ter uma máquina com 100% de rendimento, através de uma análise matemática aqui mesmo. Esse valor aqui só vai ser 1, se essa parcela for 0, e para essa parcela ser 0, essa temperatura da fonte fria tem que ser 0, e a gente sabe que a gente não tem como alcançar, pelo menos ainda não descobriram uma forma, né, da gente alcançar a temperatura absoluta de 0. E com isso, a gente fez um breve exercíciozinho aqui, só para mostrar como é que a gente vai comparar o rendimento que a gente tem de uma máquina com o rendimento máximo dessa máquina. E a gente vai fazer agora exercícios, né, para poder deixar isso bem fixo na cabeça de vocês e ver que, é mais simples do que eu imaginava, porque antes eu já sabia calcular o rendimento de uma máquina. Eu agora só estou vendo uma maneira de calcular o rendimento máximo que essa máquina poderia ter. E em função desse rendimento máximo, eu vou dizer se minha máquina ela é possível ou não. Porque se meu rendimento calculado for maior do que o rendimento máximo, essa máquina é impossível. Não tem como essa máquina existir. Ok? Dúvidas? Podemos ir para os exercícios? Podemos ir para os exercícios, então, porque eu acho que nos exercícios vai ficar mais fácil a gente compreender a utilização e qual a importância desse estudo de Carnot. Para vocês terem ideia, é só uma curiosidade. Carnot, ele fez uma contribuição significativa para os estudos termodinâmicos da gente. E naquela época, infelizmente, os cientistas morriam muito cedo. Carnot, ele faleceu com 36 anos. E para vocês terem ideia, 2 anos depois que Carnot faleceu, foi que a gente teve aí uma transformação na maneira do pessoal da época enxergar as possibilidades de rendimento de uma máquina, e muita gente naquela época acreditava que era possível ter uma máquina com 100% de rendimento. Ou seja, apesar de Carnot ter morrido muito novo, né, lá na França, ele deixou um legado aí que a gente está aqui, 2021, está estudando o ciclo de Carnot. E é utilizado até hoje como referência para a gente poder ter um rendimento máximo de uma máquina térmica. Ok? Então, só para vocês terem ideia de que tudo que a gente, de alguma maneira, se propõe a fazer, o legado fica, pessoal. Então, se hoje você está olhando para... Isso aqui é complicado. Veja que você já está com uma bagagem enorme em relação ao que você tinha quando iniciou o curso de termodinâmica. Então, não desanime, acreditem, a gente vai fazer exercício agora e você vai clarear e vai ficar bem simples, ok? Vamos lá. A gente tem o seguinte probleminha aqui. A gente está dizendo que tem uma máquina térmica que extrai 45 kJ de uma fonte quente e rejeita 36 kJ para a fonte fria.
Aí ele fala, só são esses os dados que a gente tem. Calcule o rendimento máximo que essa máquina pode ter. Bora marcar aqui as observações que a gente fez, né? A gente viu que aquela relação da quantidade de calor da fonte quente com a fonte fria, a gente poderia relacionar com as temperaturas. Ou, reorganizando isso daqui, a gente podia fazer o quê? A quantidade de calor da fonte fria em relação à fonte quente era uma relação que a gente tinha direta das temperaturas. Ou seja, a maneira que eu vou brincar com esses termos aqui para poder escrever a equação, para mim é mais interessante essa, porque é o que vai aparecer na minha equação. Aí ele diz o seguinte, ó, ele recebe 45 kJ, a quantidade de calor que eu tenho na minha fonte quente é de 45 kJ, e a quantidade de calor que eu tenho da minha fonte fria, que é o que eu estou rejeitando, é de 36 kJ. Qual é o rendimento máximo que eu vou ter numa situação dessa? É só lembrar que para calcular esse rendimento máximo, eu vou fazer a relação de 1 menos TF sobre TQ. Só que quem é TF sobre TQ? TF sobre TQ é a relação que eu tenho da quantidade de calor da minha fonte fria em relação à minha quantidade de calor da minha fonte quente. Então, ó, o rendimento máximo vai ser igual a 1 menos 36 por 45, e usando a calculadora aqui, a gente vai poder fazer essa continha para descobrir qual é o valor do rendimento máximo que a gente teria de uma máquina operando com essa situação aí. Ó, 1 menos 36 dividido por 45, a gente achou o valor de 20%. Ou seja, essa máquina, ela tem um rendimento máximo de 20%. Respondida a questão. Tranquilo? Tranquilo, professor. Pareceu tão simples assim. Mas sabe por que tá simples, Carlos? Porque vocês estão compreendendo a matéria. Vocês estão vendo que, eita, eu agora tenho dois caminhos. Eu posso usar os valores que a gente tinha de trabalho, da quantidade de calor que a gente recebia para calcular o rendimento de nossa máquina, que aí, no caso, bora dizer, como se fosse o rendimento real da máquina, e agora eu tenho os subsídios para saber qual é o rendimento máximo que uma máquina pode ter, trabalhando entre duas fontes, sabendo que jamais esse rendimento vai poder ser 100%. Então, vamos para o próximo exercício para ir clareando mais ainda. Esse segundo exercício aqui tem que ter um pouco de atenção, e é justamente nesse exercício que a gente vai se prender para poder ver que quanto maior for a diferença de temperatura entre as fontes, maior é o rendimento. Vê só o probleminha que a gente tem agora. Eu tenho uma máquina de Carnot. Se você já sabe que é uma máquina de Carnot, é uma máquina idealizada que vai poder usar aquela equação que a gente viu. E ele diz que o rendimento dessa máquina, eu vou botar aqui, ó, o rendimento ele já me deu, ó, é de 30%. Esse 30% eu posso encarar ele como sendo o quê? 0,3. Para poder fazer minhas contas, facilita para mim. E ele diz o seguinte, se você dobrar o valor da temperatura da fonte quente, qual vai ser o novo rendimento? Ou seja, para eu chegar nesse valor de 0,3, como é que eu cheguei? Eu sei que o rendimento é igual a 1 menos TF sobre TQ. Se isso daqui tudinho é igual a 0,3 que ele deu no meu problema, eu vou poder escrever isso. Concordam? Ó, 30% foi o rendimento que eu achei, é 1 menos TF sobre TQ. Eu não sei quem é TF nem quem é TQ, mas bora tentar achar um valor para essa fração de TF dividido por TQ. Como é que eu faço para fazer isso daqui? Ó, se eu passar essa parcela TF sobre TQ para o lado de lá, ela passa positiva. Se eu passar 0,3 para cá, ele passa negativo. Então, eu vou poder isolar TF sobre TQ como sendo a subtração de 1 menos o valor de 0,3. Foi o valor do rendimento que ele me deu. Com isso, eu sei que essa fração TF sobre TQ vale 0,7 para esse probleminha. Ok? Para esse problema, que tem uma máquina com rendimento máximo de 30%, essa relação da temperatura da fonte fria com a fonte quente dá 0,7. Aí ele diz, eu quero que você dobre o valor da temperatura da fonte quente.
Ele quer que você use a relação de que a temperatura nova que você tem, que eu vou chamar de TQ', é 2 vezes o valor que você tem da sua fonte quente quando ele tinha 30%. Qual é o rendimento novo que eu vou calcular? Ó, esse rendimento novo, que eu vou chamar de rendimento linha, porque é diferente do anterior, ele é dado também pela equação 1 menos TF sobre TQ'. TQ' por quê? Porque como é um rendimento diferente do anterior, eu vou levar em consideração agora a nova temperatura da fonte quente, que é o dobro da anterior. Ao fazer essa conta, eu vou achar esse rendimento aqui como sendo o seguinte. Quem é TQ'? É 2TQ. Aí eu vou poder substituir esse valor que eu calculei aqui, ó. TF sobre TQ é 0,7. Eu vou poder olhar essa equação da seguinte forma. 1 menos 1 meio que multiplica TF sobre TQ. Concordam? Aqui, ó. TF dividido por 2TQ é isso aqui. Quem é isso daqui? Isso daqui, ó, é 0,7. Então, ó, o rendimento linha é igual a 1 menos 0,7 dividido por 2, porque eu vou multiplicar 1 meio por 0,7. Ó, isso daqui vai dar 0,35, que é a metade de 0,7. 1 menos 0,35, qual é o rendimento que eu vou achar novo? O rendimento agora vai ser de 65%. Percebam que a gente tinha um rendimento inicial de 30%. Ao dobrar a temperatura da fonte quente, meu rendimento foi para quanto? Para 65%. Aquela informação que a gente tinha dito, que quanto maior for a variação de temperatura da minha fonte quente e da minha fonte fria, a gente vai ter uma implicação que maior vai ser o rendimento que a gente vai ter. Antes a gente tinha um rendimento de 30%, ao dobrar essa temperatura, a gente aumentou a diferença de temperatura da fonte quente para a fonte fria. Ah, professor, e se eu tivesse reduzido a temperatura da fonte fria, eu tivesse pego esse valor da temperatura da fonte fria e dividido por 2, ia chegar na mesma conclusão. O que eu estou querendo que vocês coloquem em mente é essa diferença de temperatura entre fonte quente e fonte fria acarreta numa alteração do valor do rendimento. Tranquilo? Ficou claro o exercício? Foi bastante informação, mas ficou claro. Deu para entender. Percebam que os exercícios daqui para frente vão estar brincando sempre com essas equações. Então, se vocês tiverem calma de pegar os dados que aí estão e trabalhar esses dados usando essas equações, com um certo algebrismo, você chega na resposta que ele quer. Então, se você dobra o valor da fonte quente, da temperatura da fonte quente, você sai de um rendimento que era de 30% e vai agora para um rendimento de 65%. Pode falar, Dalmo. Vou proceder com o senhor explicar esse N' novamente. Tem esse sim. N'. Vê só, Dalmo. Ele chegou para a gente e disse o seguinte, deixa eu anotar aqui. Ele disse o seguinte, a gente tinha uma máquina, vou tentar desenhar bem pequenininho aqui para dar uma ideia. A gente tinha uma máquina, que essa máquina ela tinha um rendimento máximo para essa situação que aqui estava. Imagine que aqui seja 200 Kelvin e aqui seja 50 Kelvin. Esse rendimento dessa máquina, que pode ser essa questão aqui, estava dando 30%. Digamos, isso é hipotético, eu chutei valores aqui, viu? Aí o que é que ele fez? Ele disse, ó, dobra o valor da fonte quente. Então, ele está mandando você pegar aquele valor que você tinha da fonte quente. Se eu dobrar 200 aqui, vai ser quanto? Vai ser 400 agora. Eu não estou dizendo que com esses valores vai dar isso daqui, não. Eu só estou querendo enfatizar o que é que eu estou operando na questão. Aí, ó, minha fonte quente passou para ser o dobro do valor anterior e eu vou ter uma máquina operando aqui um novo rendimento máximo, que eu não sei quanto é. Ele pede para você calcular isso. Como você não sabe o valor dessa fonte quente nem dessa fonte fria, a gente vai ter que trabalhar com incógnitas. Aí o que é que eu fiz? Primeiro calculei o rendimento que ele me deu, que era de 30%. Esse valor de N de 30% eu joguei aqui. Ó. Então, ó, 0,3 é 1 menos TF sobre TQ. Só que eu não tenho o valor de TF de TQ. Como é que eu vou resolver isso? Eu não tenho como resolver, mas eu tenho como achar quanto é que vale TF sobre TQ. Simplesmente, como eu falei, ó, vou pegar esse valor, vou passar para o lado de lá,
e esse valor eu vou passar para o lado de cá. Ao passar esse valor para ele fica positivo, ao passar esse valor para cá ele fica negativo. Subtrair, achei 0,7. Isso é a única relação que eu tenho até agora. Aí ele diz, dobra o valor da temperatura da tua fonte quente. Então, para não chamar de TQ e confundir, eu chamei de TQ linha aqui. Aí, para calcular o rendimento, levando em consideração esse valor de TQ linha, porque eu só alterei a temperatura da fonte quente, não alterei a temperatura da fonte fria. Eu vou fazer o quê? 1 menos a temperatura da fonte fria dividido por TQ linha, que é o novo valor que eu estou colocando agora. Só que quem vale TQ linha? 2TQ. Aí, o que eu tenho para resolver essa questão é uma relação de TF sobre TQ, que eu já tinha calculado antes, quando ele me disse que o rendimento era de 30%. Substituindo esse valor aqui, eu vou ter o quê? Quando eu olho para essa equação, eu tenho 1 menos, quando é TF dividido por 2TQ, é coisa de eu multiplicar 1 meio por TF sobre TQ. Quando eu substituo TF-TQ aqui, que é o valor de 0,7, eu, na verdade, vou estar multiplicando 1 meio por 0,7, que é a minha coisa de dividir 0,7 por 2. Imagine que aqui tem um parêntese antes dessa subtração. Aí aqui, eu vou dividir 0,7 por 2, dá 0,35. 1 menos 0,35 é o valor que eu vou calcular para o meu rendimento. 1 menos 0,35 dá 0,65, que é a mesma coisa de 65%. O rendimento que eu achei quando eu dobro é de 0,65, que em termos percentual vai dar 65%. Ok, Dalmo? Pronto, entendido. Me perdi no final, mas o senhor fez direto. 1 menos 0,35. Isso. Aí, tá ok. Maravilha. Foi mais como chega ali. Obrigado. Maravilha, Dalmo. Alguma dúvida, pessoal? Podemos seguir? Pode, professor. Percebam que tudo está partindo da equação que a gente viu hoje. E o resto é algebrismo. Professor, eu tenho dificuldade com esse algebrismo, mas só vai conseguir resolver isso aí com muito exercício, né? Porque você vai trabalhando essa resolução, a maneira de tratar esses termos na equação, e você vai conseguindo criar meios para naturalizar o desenvolvimento desses probleminhas. O próximo problema envolve um conceito teórico, que a gente já viu em lives anteriores, mas que a gente vai voltar a analisar aqui, baseado no ciclo de Carnot. Ele mostrou o ciclo para a gente e está dizendo o seguinte, quando eu estou levando em consideração o processo BC, ou seja, eu estou saindo de B e estou indo para C, esse processo de B para C aqui, a gente já viu que tem um destaque a ser feito, né? Isso aqui é um processo adiabático. Adiabático. Só que ele, como é um ciclo de Carnot, ele é um processo adiabático, ele é reversível. Se ele é adiabático e reversível, ele, na verdade, ele é o quê? Isentrópico. Ou seja, a entropia de B para C ela é constante. Ok? Aí ele continua na leitura, ele diz o seguinte: o sistema fornece 60 joules de trabalho ao meio externo. Primeira observação que a gente tem que fazer quando vai fazer um problema desse, a gente fica pensando, eita, e agora, esse trabalho ele é positivo ou ele é negativo? Olha para o gráfico. De B para C, a gente tem uma expansão ou uma compressão? Expansão. Tem uma expansão. Esse trabalho é um trabalho positivo. E ele está dizendo também que esta máquina ela fornece 60 joules de trabalho ao meio externo. Esse trabalho é positivo. Pode falar, Duarte, agora que eu vi que você está com a mão levantada. Não, Paulo, foi que eu toquei aqui no botão sem querer. Tranquilo. Opa, maravilha. Vê só. Aí ele diz que é um processo de expansão, logo, esse trabalho ele é positivo. Como esse trabalho é positivo, se a gente for aplicar aqui a primeira lei da termodinâmica, a gente sabe que a variação de energia interna é calor menos trabalho. Só que daqui no processo de B para C, ele não é adiabático, então essa quantidade de calor que a gente tem aqui, ela é nula. Logo, qual é a relação que a gente está encontrando aqui? Que
o valor que a gente vai ter para o trabalho, a gente vai associar de maneira inversa para a energia interna. Como o meu trabalho ele é positivo, porque é um processo de expansão, a gente já sabe que essa variação de energia interna ela vai ser o quê? Negativa. E qual é a relação que eu tenho da variação da energia interna com alguma propriedade termodinâmica que a gente viu? A gente sabe que existe uma relação direta da variação de energia interna com a temperatura. Se essa variação ela é negativa, a gente está dizendo que a nossa temperatura ela aumenta ou diminui, pessoal? Alô, professor, tá me escutando? Estou ouvindo agora, Carlos, pode falar. Repita a pergunta aí, por favor. Se a minha variação de energia interna é negativa, a minha temperatura ela aumenta ou diminui? Diminui. Diminui, perfeito. Bora analisar as questões aqui agora. Ele já disse que o trabalho foi de 60 joules. E esse mesmo valor de 60 joules vai ser associado aqui à minha variação de energia interna, porque a gente está falando de um processo que é adiabático. Mas como ela está associado ao valor oposto que a gente tem do trabalho, se o trabalho é positivo, porque é uma expansão, a variação de energia interna é negativa, logo minha temperatura diminui. Logo, a única resposta que vai considerar tudo que a gente falou aqui agora é a letra E. Por quê? Do processo de B para C não há troca de calor, porque é adiabático, e a energia interna diminui 60 joules. Porque a gente viu que vai ter o valor do trabalho, só que com um sinal trocado. Se meu trabalho é positivo, então essa variação de energia interna ela vai ser negativa. Então, essa energia interna ela diminui. Logo, a resposta correta para resolver esse probleminha, baseado em tudo que a gente já estudou de primeira lei da termodinâmica e agora aplicando ao ciclo de Carnot, vai ser justamente a letra E. Ok? Isso aí, no caso, foi uma questão teórica, foi pego numa prova de concurso, e vocês muito provavelmente vão se deparar com questões desse tipo na avaliação ou em concursos que venham a fazer na área de refrigeração e climatização que envolvam máquinas térmicas, né? Falando em avaliação, qual vai ser o dia da prova? Da próxima prova? Eita, de cabeça eu não sei, teria que olhar no calendário, eu não estou com o Classroom aberto aqui agora, mas eu sei que a próxima live é a última live antes da avaliação. Tanto é que na próxima live a gente vai fazer alguns exercícios de revisão para que vocês se preparem para uma avaliação. Dia 8 do mês que vem, professor. Isso, pronto. Obrigado. Tem uma dia 8 e uma dia 11. Pronto, aí, maravilha. Mas o que a gente vai fazer na avaliação é basicamente o que a gente tem feito aqui no Kahoot. Ó, o professor Ângelo vai falar. Pode falar, professor Ângelo. Vocês têm uma avaliação na semana do dia 11, certo? Que já é semana que vem. E a outra avaliação seria na semana do dia 8 de setembro, que aí seria a última avaliação regular da disciplina. Depois disso, só a avaliação final no dia 20 de setembro. Ok? Ok, professor. Vamos seguir então aqui, pessoal. Próximo probleminha. Vê só. A gente tem duas máquinas térmicas aqui. E ele diz o seguinte, a primeira máquina opera entre as fontes de 1.200 Kelvin e 400 Kelvin, e a outra trabalha de 1.200 Kelvin a 200 Kelvin. E elas realizam 200 joules de trabalho uma e 300 joules de trabalho a outra. E as quantidades de calor que a gente tem fornecido e rejeitado podem diferir, e eles querem que a gente analise o seguinte, qual é o rendimento de cada máquina? Primeira coisa que a gente tem que fazer é responder a letra A aqui. Ó. Qual é o rendimento da máquina 1? O rendimento da máquina 1 a gente vai associar ao que a gente já estava fazendo na live anterior, a quantidade de trabalho desenvolvido por essa máquina em função da energia que ela está recebendo. Ou seja, 200 dividido por 300. Ó, trabalho, quantidade de calor da fonte quente, quantidade de calor da fonte fria. Sempre façam essas associações quando pegarem probleminha de máquina térmica, porque aí você vai conseguir separar bem onde utilizar as equações para poder calcular o rendimento. Então, fazendo essa continha aqui, ó, quanto é que vai dar 200 dividido por 300? Calculadora mais uma vez, pessoal. Bora pegar aqui a calculadora. Ó, 200 dividido por 300. 66,6% o rendimento dessa máquina 1.
66,6%. Aí, bora calcular o rendimento da máquina 2. Ó, rendimento da máquina 2. Quantidade de trabalho que essa máquina produz pela quantidade de calor que ela recebe. Ó, 300 é o trabalho, 400 é a quantidade de calor que ela recebe. Quanto é 300 dividido por 400? Bora fazer aqui, ó. 300 dividido por 400. 75% o rendimento dessa máquina. Então, bora botar aqui, ó. Essa máquina tem um rendimento de 75%. Resolvida a letra A. Aí ele fala, alguma dessas duas máquinas é uma máquina de Carnot? Se sim, qual delas? Como é que eu faço para calcular isso? Eu só tenho que calcular o rendimento máximo que eu tenho aí para cada uma das situações. E comparar o rendimento que eu calculo teórico com o rendimento dessas máquinas que aqui estão. Ó. Letra B, vamos lá. Qual é o rendimento máximo que eu tenho para a máquina 1? O rendimento máximo para a máquina 1 vai ser 1 menos TF sobre TQ. 1 menos. Quem é TF? Temperatura da fonte fria, 400 joules. Ou 400 Kelvin, desculpa. Temperatura da fonte quente, 1.200. Quanto é que é? 1 menos 400 dividido por 1.200. Calculadora mais uma vez. Calculadora é seu parceiro daqui para o final do curso e passa uma vida como técnico. Ó, 1 menos 400 dividido por 1.200. Qual vai ser o resultado? 66,6%. Ou seja, o resultado do rendimento, 66,6%. Que é o mesmo resultado que a gente calculou do rendimento quando a gente levou em consideração o trabalho produzido por essa máquina em função da quantidade de calor. Logo, essa máquina 1 aqui é uma máquina de Carnot, porque ela vai estar com o máximo rendimento que a gente teria para operar em função dessas duas fontes. Bora calcular agora o rendimento da máquina 2. O rendimento da máquina 2 vai ser 1 menos TF sobre TQ, que vai dar o quê? Ó? 1 menos. Quem é TF? 200. Quem é TQ? 1.200. Calculadora mais uma vez, pessoal. Ó. Bora colocar aqui, ó. 1 menos 200 dividido por 1.200. Resultado, 83,3%. 83,3%. O que é que isso aqui está me dizendo? Esta máquina aqui, o rendimento máximo dela seria de 83,3%, mas o rendimento que eu estou calculando é de 75%. Essa máquina então pode passar por melhorias para poder chegar próximo do valor de 83,3%. Ah, professor, não tem como mudar mais nada. Então pronto, você vai trabalhar com essa máquina com 75% de rendimento. E, respondendo à questão da letra B, a máquina que é uma máquina de Carnot é a máquina 1. A máquina 2 não, porque o rendimento dela é abaixo do rendimento máximo, que a gente teria, seria considerando um ciclo de Carnot para essa máquina. Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Tá tudo certo, professor. Tá maravilha, né? Você tá vendo que vai clareando à medida que vai fazendo exercício, como eu tinha dito? A gente chega a um ponto que mas isso agora tá muito simples. Mas a ideia é justamente essa, é que vocês, ao fazerem exercícios, vocês se condicionem de tal maneira que não precisem estar decorando fórmula, nem tampouco se aperreando, dizendo, eita, e agora? Como é que eu faço? Pega os dados da questão, organiza esses dados utilizando a parte teórica que a gente viu e executa depois os cálculos aí de uma maneira que você possa tirar alguma informação útil da aplicação dessas equações, né? Tranquilo? Podemos seguir para o próximo problema, pessoal? Pode, professor. Pronto. Vejam só. A gente, quando for resolver questões teóricas, a gente só vai ter que guardar na nossa mente aí alguns probleminhas que a gente já tratou anteriormente, mas para essas questões teóricas de hoje, a gente vai usar somente o que a gente falou em live de entropia e agora de segunda lei. Vejam só. Eu tenho uma máquina térmica operando no ciclo de Carnot. Aí ele pergunta, o que é correto afirmar? Ó,
o que é correto afirmar? Letra A. O ciclo de Carnot vale somente para máquinas a vapor. E que eram as únicas que existiam na época de Carnot. Isso é verdadeiro ou é falso, pessoal? O ciclo de Carnot só serve para máquina a vapor? Ou serve para qualquer máquina térmica que opera entre fontes quentes e frias? Eu creio que seja para qualquer uma. Então, a letra A já é falso. Letra B. A afirmação de Carnot introduziu, quando falou do ciclo de Carnot, ele disse que quando uma máquina opera em ciclo, ainda hoje as nossas máquinas térmicas funcionam como a máquina de Carnot. Isso é verdadeiro ou é falso? Todas as nossas máquinas térmicas são máquinas de Carnot? Eu creio que sim, professor. Toda máquina que a gente tem operando hoje em dia funciona com rendimento máximo? Não. Então, também está falso. Letra C. A afirmação de Carnot sobre máquinas térmicas pode ser encarada como uma outra maneira de dizer que há limites para a possibilidade de aprimoramento técnico, sendo impossível obter uma máquina com rendimento maior do que a máquina térmica ideal, que foi a proposta por ele. Isso é verdadeiro ou é falso? Eu acho que é verdadeiro, professor. Perfeito, isso aqui é verdadeiro. Porque a gente tem limitações da própria parte construtiva da máquina que nos impede de chegar ao rendimento máximo, além de toda a formulação matemática que a gente viu. Em função de irreversibilidades, a gente sabe que essa máquina ela não vai ter um rendimento de 100%. Então, só para concluir, a afirmação de Carnot a respeito do ciclo é o que se aplica a motores elétricos. Falso, que a gente está tratando de máquinas térmicas, e diz aqui que Carnot viveu num período que o progresso técnico era muito lento e que hoje o nosso progresso é ilimitado. Ou seja, isso é falso. Então, letra C é a resposta correta dessa questão. Percebam que o conhecimento que vocês já têm, vocês vão resolver questões teóricas aí de maneira bem mais tranquila também. Última questão aí, antes de a gente ir para o nosso Kahoot. Vê só. Com base na segunda lei da termodinâmica e no conhecimento que a gente aprendeu de máquina de Carnot, marque a alternativa correta. Então, bora lá. Uma máquina térmica bem projetada pode chegar a ter uma eficiência de 100%? Não. Não, a gente já viu que isso é falso. O calor flui naturalmente da fonte fria para a fonte quente? Creio que não, professor. Também não. Só vai fluir da fonte fria. Espontaneamente, ele vai da fonte quente para a fonte fria. Perfeito, Carlos. E a gente só vai conseguir fazer sair da fonte fria para a fonte quente se a gente fornecer trabalho. Então não é um processo natural, não, né? Exato, não é um processo natural, não é espontâneo. É uma intervenção do ser humano provocando, digamos assim, uma inversão do que seria a direção natural, né? Por isso que a gente está falando aqui da segunda lei da termodinâmica. Letra C. É possível construir uma máquina térmica que converta totalmente calor em trabalho? Não, professor. Também não. A gente já viu que tem que ter uma rejeição de calor para uma fonte fria. Senão essa máquina não tem como operar. Logo, sem nem ler, a gente já sabe que a resposta correta é a letra D. Mas bora ler a letra D. Ó. Quanto maior for a diferença entre a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente, mais eficiente é uma máquina térmica. Isso a gente já viu, né? Que quanto maior for a diferença de temperatura da fonte quente e da fonte fria, maior vai ser o nosso rendimento. A gente fez até um exercício, né? Dobrando a temperatura da fonte quente. A gente saiu naquele exercício de 30% para 65%, só alterando a temperatura da fonte quente. Então, quanto maior for a distância dessas temperaturas, ou seja, o diferencial de temperatura da fonte quente para a fonte fria, maior vai ser o rendimento que a gente vai ter para aquela máquina operando naquelas fontes. Tranquilo? Vou fazer uma questão bônus aqui para vocês, para a gente ir para o Kahoot, que é o seguinte, ó. Imagine que a gente tem a seguinte situação, que aí no caso vai ser o ensejo da nossa próxima live, né? A gente vai analisar na próxima live se as máquinas são possíveis ou não. Imagine que a gente tem uma máquina aqui que tem 410 kJ de trabalho sendo realizado, onde ele recebe 1000 kJ de uma fonte quente e opera sobre as temperaturas de 500 Kelvin na fonte quente e 300 Kelvin na fonte fria. Esses são os dados da minha máquina. Aí ele pergunta, essa máquina, ela é possível?
Será que é possível? Bora ver, né? Ó, o rendimento dessa máquina é a relação que a gente tem do trabalho pela quantidade de calor da fonte quente que está sendo fornecido. Então, ó, se eu dividir 410 por 1.000, eu corto aqui, ó, eu sei que o rendimento dessa máquina é de 41%. Show de bola. Mas qual é o rendimento máximo que essa máquina teria? Bora calcular. Ó. O rendimento máximo é 1 menos TF sobre TQ. Então, a gente vai fazer ó, 1 menos quem é TF, 300. Quem é TQ, 500. Quanto é que dá isso daqui? Calculadora. Ó. 1 menos 300 dividido por 500. Valor encontrado, 40%. Ixi, tem uma coisa errada, então. O rendimento máximo é 40%. Como é que eu tinha 41%? Quando eu calculei o rendimento pelo trabalho realizado por essa máquina. Logo, essa máquina, ela é o quê? É impossível. A gente não pode ter um rendimento maior do que o rendimento máximo. O nome já está dizendo, é o rendimento máximo teórico. Se o rendimento era de 40 e eu calculei aqui e achei 41, então essa máquina ela é impossível. E é desta maneira que a gente vai trabalhar na próxima live, analisando a viabilidade da existência de máquinas e o que a gente pode fazer para manipular esses parâmetros aí para resolver nossos probleminhas, né? Fazendo comparação entre máquinas e também estudando uma coisa que a gente não falou ainda, que foi o sistema aberto. A gente só estudou o sistema fechado ou isolado. A gente, na próxima live, vai começar a falar sobre o sistema aberto, porque a gente, quando for estudar máquinas frigoríficas, a gente vai começar a utilizar a tabela termodinâmica, que a gente já tinha feito, interpolações, esse conteúdo todo que a gente viu de primeira e segunda lei de entropia, e o conteúdo efetivo de uma máquina frigorífica em operação, né? Aí vai ter outro simuladorzinho, vai ter coisas legais ainda para o final do nosso curso. Infelizmente, nós só teremos mais 5 lives, né, para poder fechar o nosso curso de termodinâmica. Mas, enfim, falar disso tudo, nós podemos partir para o nosso Kahoot. Ou alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta para fazer? Eu só queria saber, professor, a partir de qual assunto vai ser a prova, o início, assim? Vai ser dessa segunda unidade agora? A próxima prova, vocês vão fazer ela com conteúdo de máquinas térmicas, se eu não me engano. Vocês têm aí o conteúdo a partir da aula do dia 14. Tabelas termodinâmicas, entalpia, entropia, máquinas térmicas. Eu confesso que essa parte da avaliação, eu não sei até qual é a máquina Pronto, térmica. então, quer dizer, pronto, a partir do dia 14 é daquelas aulas para cá. Ok. Todo o conteúdo a partir do dia 14. Isso. Até aqui, até esse conteúdo de máquinas térmicas. Aí depois, o último conteúdo vai envolver a parte de máquinas frigoríficas. E essa final é só para quem ficar abaixo da média. E acima de 2. Ok? Maravilha. Ok. Pessoal, vamos começar o Kahoot. Ok, Eu peço que vocês tenham uma certa celeridade para acessar com o nome e sobrenome do Kahoot, porque a gente vai destinar 4 minutos para cada questão do Kahoot. Então, para não tomar tanto tempo de vocês e a gente poder comentar as questões em função da hora, eu vou passar já o link e o PIN para vocês acessarem aí o Kahoot, e a gente parte para fazer o Kahoot e as considerações finais da aula de hoje. Eu peço que quem não for participar do Kahoot não saia, porque serve de elemento de revisão também o Kahoot, e a gente tem como depois passar o link no mural aí para vocês fazerem as considerações da live, né? Ó, são 3h24. A gente fez toda a nossa exposição aí em 1h20. Então, a gente levando em consideração aí mais 25 minutos do Kahoot, a gente vai acabar por volta de 4 horas. Então, vai ficar bem apertado o horário, né? Vamos acessar aí para dar início ao Kahoot.
Ó, pessoal, nós temos 13 alunos na live que podem acessar o Kahoot, só tem 9 logados. Como eu falei, são 3h25, eu vou dar início ao Kahoot. Eu preciso só fazer essa última chamada para saber quem vai poder participar, né? Porque como temos 12 agora, né? Que Elilton e Lucas não vão, né? João também não, então 11 colegas, falta só um acessar então. Última chamada, pessoal, eu vou iniciar o Kahoot, viu? Com os 10 que estão presentes. Bem, vai ficar aberta a sala, esse último que não acessou, se conseguir, ele entra já no início do Kahoot. Boa sorte a todos, use a calculadora, né, e atenção nas questões. Bora lá, primeira pergunta.
Resposta correta, 900 calorias. Como é que eu faço para resolver isso, pessoal? Que infelizmente ninguém acertou, né? Vou montar a questão rapidamente aqui. Ele diz que o rendimento que a gente tem para essa máquina de Carnot vai estar associado à temperatura da fonte fria, que é 300, com a temperatura da fonte quente. Ao fazer essa conta aqui, a gente vai achar um rendimento de 25%. Esse rendimento de 25%, a gente vai fazer a seguinte análise. O rendimento ele é igual a 1 menos a quantidade de calor da minha fonte fria sobre a quantidade de calor da minha fonte quente, porque a gente tem aquela relação, né? QF sobre QQ é igual a TF sobre TQ. A gente não pode esquecer dessa relação quando a gente está falando de uma máquina de Carnot. Consequentemente, esse valor de 0,5 é 25 é o que eu vou usar aqui, ó. Vai ficar 0,25 é igual a 1 menos QF, que é o que ele quer saber. Quem é QQ? 1.200, que foi o que ele deu na questão. Ao resolver isso daqui, a gente vai achar que QF sobre 1.200 é igual a 1 menos 0,25 e vai achar o valor de QF igual a 900 calorias. Ok? Então, infelizmente, a resposta de 900 calorias ninguém marcou, né? Eu estou vendo agora que José Aurélio disse que marcou. Algum problema aconteceu então, Aurélio? Porque o sistema não identificou a sua resposta no valor de 900, né? Você pode ter batido sem querer em outra resposta, não sei. Voltei tarde. Não entendi, mas enfim. Vamos ver aqui como é que vai ser a próxima questão, porque já que ninguém pontuou, né, não vai ter alteração no nosso pódio. Atenção para a próxima pergunta, pessoal. Boa sorte a todos.
Ao tempo. 3 pessoas acertaram, 6,75. Como é que a gente vai resolver sabendo que a minha máquina térmica opera entre fontes de 100 e de 127 graus Celsius? Bora lá. Primeira coisa é converter essas temperaturas. 100 graus Celsius, que é a temperatura da fonte fria, com 273, vai dar 373. 127 com 273 vai dar 400. Ao fazer essa continha, a gente vai achar o valor do nosso rendimento igual a quanto? 0,075. Desloca a casa 2 vezes para a direita, a gente vai achar o valor de 6,75%. Provavelmente quem errou essa questão é porque não converteu de Celsius para Kelvin. Lembre que a temperatura tem que estar em valores absolutos. Então a resposta correta é 6,75. Bora ver quem são os 3 primeiros do nosso pódio, né? Dalmo em primeiro, Carlos em segundo, Ademir em terceiro. Vamos ver se esse pódio se mantém. Boa sorte. A próxima pergunta, pessoal. Atenção.
Ao tempo. A gente tem colocado 4 minutos para que vocês façam com calma, mas infelizmente algumas pessoas estão entrando no Kahoot e não respondem e travam o sistema para correr esse tempo todo que a gente está disponibilizando. Se vocês respondem com celeridade isso daí, a gente não precisa ficar os 4 minutos aguardando. No caso aí, as 6 pessoas que responderam ficaram 4 minutos aguardando praticamente para que a gente passasse, né? Bem, resposta correta, a resposta que no caso indica de forma incorreta a aplicação da segunda lei, é justamente quando a gente fala de uma gota sendo diluída num copo com água, porque isso é um processo irreversível. A gente não vai ver aquela gota que se diluiu voltar a ser uma gota. Então, a resposta que ele está dando como incorreta, porque ele diz que aqui é reversível, e não é. É irreversível. Ok? 2 pessoas acertaram. Bora ver o pódio. Ó, em primeiro, o Down, em segundo, o Carlos, em terceiro, Ademir. Nada mudou até então. Bora ver a próxima pergunta, pessoal. Boa sorte.
Olha o tempo, 5 segundos. Duas pessoas apenas acertaram. Bora ver como é que a gente resolve rapidamente isso aqui. Que a gente tem o rendimento sendo um menos. O valor que a gente tem da fonte fria lá era de 400. E o valor que a gente tem da fonte quente é 1.200. Só que ele manda dividir o valor da fonte fria por 3. Ao fazer essa conta, a gente vai chegar ao valor de 88,8%. Ah, como é que eu faço essa conta, professor? Bora fazer a calculadora rapidamente aqui, só para poder ver o valor. Se eu pego esse 3 e jogo aqui para baixo, eu estou multiplicando isso aqui por 3, dá 3.600. Então vai ser, ó, 1 menos 400 dividido por 3.600. E vai dar o valor de 88,8, que foi o valor que a gente indicou. Só desloca duas casas para a direita e bota o valor percentual, 88,8. Ok? Bora ver o pódio. Dalma em primeiro, Carlos em segundo e Ademir em terceiro. Os demais não estão pontuando. Não sei o que está acontecendo, algum problema hoje, né? Mas vamos lá. Próxima questão, pessoal. Última questão, atenção.
Bem, resposta correta é justamente o fato da entropia gerar essa degradação da energia útil que a gente teria para transformar em trabalho. Então, a resposta correta seria a que apenas um colega respondeu aí, como a variação da entropia corresponde à variação da energia útil do sistema. Bora ver o nosso pod final, como é que ficou, para poder passar o link do nosso mural e encerrar o nosso encontro síncrono de hoje. Em terceiro, Ademir. Parabéns, Ademir. Em segundo, Carlos Vitor. Parabéns, Carlos. E em primeiro lugar, Dalmo. Parabéns, Dalmo. Pessoal que não pontuou, eu não sei o que aconteceu hoje, mas grande parte do pessoal não acertou as respostas. Atenção na hora que for resolver os próximos probleminhas. E para os que pontuaram, parabéns. Vocês, além de terem mostrado que compreenderam bem aí o conteúdo, vocês ainda ganharam pontos extras, né? Eu vou passar o link do mural mais uma vez, para que vocês façam as devidas considerações a respeito da live, para que a gente continue melhorando ou mantendo o que já está bom, né? Nesse sentido, pessoal, eu encerro a minha participação de hoje, no sentido do conteúdo. Caso alguém tenha alguma dúvida, algum questionamento, pode usar tanto o mural como o Classroom, e eu estou à disposição. De minha parte, por hoje, eu dou por encerrado. Caso... Eita, falaram aqui vou levantar a mão, não vi. Professor Ângelo, pode falar, professor. Pessoal, só uma observação para vocês. Essa turma ela é composta por 39 alunos matriculados, certo? Desses 39, 35 estão no Classroom. Desses 35, menos de 30 têm feito as atividades de forma regular. Desses 30 que têm feito atividade regular, menos de 15 estão assistindo a aula com frequência. E hoje, o Kahoot só teve 6 pessoas respondendo, certo? Aí eu vou deixar um raciocínio para vocês pararem para pensar e refletir. Quando a gente vem para a aula, a gente não vem de forma aleatória, não, certo? O Kahoot, ele demora tempo para ser preparado e tudo mais, assim como leva tempo a gente fazer a correção e tudo mais. Se vocês não querem mais fazer Kahoot, se vocês não querem mais assistir aula, a gente pede que, de forma anônima, vocês coloquem lá no Easy Retro que não querem mais Kahoot, que não querem mais atividade, porque, assim, não faz sentido a gente estar preparando uma atividade se vocês não vão participar, certo? Não faz sentido nenhum, a gente só está aqui perdendo tempo. A gente tem diminuído a quantidade de conteúdo teórico para que vocês não consigam assimilar melhor. A gente tem feito mais exercícios. Na aula da semana que vem, a gente praticamente só vai fazer exercício. E, assim, nem adianta vocês virem para a aula da forma como está vindo, sem participar, sem ter estudado, nem nada disso. E, se não quiserem mais o Kahoot, é como eu disse, simplesmente chega lá no Easy Retro, coloca a observação, não queremos mais Kahoot, está maçante, ou seja, lá o que for. Qualquer observação que vocês fizerem, a gente vai refletir sobre isso, para que sejam melhorados esses pontos. Mas, da forma como está, eu peço a vocês que vocês tenham bastante cuidado. Porque a tendência é que um dia aqui, a gente chegue e elimine o Kahoot, certo? Então, pensem aí, isso não é uma bronca, isso é simplesmente um pensamento para que vocês reflitam sobre o posicionamento de vocês, ok? Eu vou colocar o link aí da aula de introdução, e aí espero vocês na próxima aula. Ok, agradeço, professor Ângelo. Eu aproveito também para enfatizar. Pessoal, usem o Easy Retro, porque garante o anonimato de vocês. Não deixe de se expressar, não. E vamos alinhar aí para que problemas do que a gente teve hoje não voltem a acontecer, né? A gente fica realmente desanimado porque, como o professor Ângelo falou, dá trabalho, leva tempo e a gente cria uma expectativa enorme para ver o rendimento de vocês na hora que faz o Kahoot, mas a gente pode deixar esse tempo do Kahoot para resolver problemas também e parar de fazer o Kahoot. A consequência é que vocês também deixariam de ganhar pontos extras, né? Enfim, se comuniquem, digam o que é que está acontecendo, o que é que está passando na cabeça de vocês, porque a gente tem como modificar, a gente tem diálogo aqui, tem espaço para conversar, ok? Caso alguém queira falar alguma coisa, eu passo a palavra. Ok, professor, a gente realmente entende aí que realmente é um processo, né? Que eu vejo que vocês sempre estão fazendo o melhor, assim, para nós que estamos aqui muito tempo parado em casa. Agora, realmente, o ruim desse é que pode prejudicar, assim, quem tem interesse, né? Quem está, assim, querendo participar. Se, no caso, a maioria não quiser, entendeu? Realmente, se houver interesse,
por parte de... Hoje tivemos 6 alunos fazendo. O que vai acontecer é o seguinte, que a gente já vinha percebendo, tem alunos que entram no Kahoot e não respondem, a gente fica o tempo preso lá. Se todo mundo responde com celeridade, que o objetivo do Kahoot, além de acertar, é também a disputa temporal, né, de quem responde primeiro, a gente avança, a gente tem mais tempo para fazer exercício, além de fazer o Kahoot, tá entendendo? Agora, quando pedem para a gente, professor, a gente precisa de mais tempo para responder, a gente bota 4 minutos e o pessoal não participa ou não faz, e a gente tem que ficar preso 4 minutos até o tempo estourar para a gente ver quem respondeu e fazer a resolução, gera um prejuízo para todo mundo, né? O que a gente vai fazer é o seguinte, se for manter o Kahoot, filtrar quem realmente quer fazer o Kahoot, e identificar quem é que está entrando e não está respondendo, para deixar só o tempo correr. A gente precisa ter tempo e qualidade desse tempo que a gente tem nas nossas aulas síncronas, porque isso aqui é um sacrifício enorme para muita gente aqui, está acompanhando da forma virtual e, enfim, a gente ficar preso e ter uma baixa adesão do Kahoot, realmente é de se repensar se vai continuar ou não com o Kahoot. Mas, enfim, eu espero que vocês fiquem bem, eu desejo uma boa aula para vocês aí e a gente se encontra na nossa próxima semana, ok? Ok, professor. Boa tarde. O professor Ângelo, Oi. eu gostaria de saber, professor Ângelo, o senhor vai dar algum tempo assim, intervalo, ou vai começar a aula logo assim em seguida? 10 minutos, a aula começa às 16h10. São 3h58 agora. Ok? Pronto, ok, para saber aqui. Obrigado. Até mais. Até mais, pessoal. Boa tarde, bom descanso e boa aula para vocês.